Glória a Deus, mais uma semana de bênção, de vitória, de aprendizado. Ficamos aí uma semana sem a nossa aula, porém hoje retornamos com tudo, meu povo. Então, bora, pega a Bíblia, pega a apostila, você que tem a apostila, pega a caneta, porque hoje vai ter muito código abençoado, em nome de Jesus. Você que pode, ligue sua câmera em nome de Jesus. Vamos orar e entregar essa aula ao nosso Deus. Lembrando que a aula vai ficar salva no canal, para você assistir quantas vezes for necessário. A nossa aula dinâmica, você tem liberdade para perguntar, tirar suas dúvidas, amém? E esta aula de hoje vai ter muita coisa boa, muito aprendizado, muita profundidade. Peço que vocês me ajudem em oração, que estou em contato com um ministrador, um mestre da palavra de Deus, e eu quero que ele venha ministrar uma aula para nós semana que vem. Então, me ajude em oração para esse propósito, porque vocês vão crescer mais ainda, vai agregar muita coisa, muito conhecimento, mas nós precisamos aí ter uma agenda abençoada, que venha tudo dar certo, amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço por esta aula, te agradeço por este tempo, te agradeço por esta sexta-feira de vitória, te agradeço pelos nossos alunos que estão aqui comigo, por aqueles que ainda vão chegar e por aqueles que vão assistir. Eu peço que o Senhor venha nos revelar, ó Pai, o teu espírito por detrás da letra. Eu peço que o Senhor venha revelar a tua vontade, o teu querer e o teu propósito, e que o Senhor venha sobre a nossa vida, em nome de Yeshua. Venha, Senhor, nos abençoar, venha nos acrescentar graça, venha repreender toda seta maligna contra o conhecimento de Cristo sobre nós. Que a tua graça, o teu poder e a tua soberania venham estar sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá? Você que tem a apostila, página 6. Vamos falar sobre portões e portais. Eu vou fazer uma introdução na questão de portais, vou falar sobre descontaminação da casa, tá bom? Porque semana que vem, se nós não tivermos a aula desse professor abençoado que eu quero trazer para vocês, nós vamos entrar na questão de portais do tempo. Então, serão coisas muito profundas, serão coisas muito novas, tá? Não se limite a perguntar, mas respeite o tempo do outro, que a gente quer dar espaço para todo mundo. E é isso. Pega a tua apostila e a sua Bíblia, abra no livro de Josué, capítulo 6, versículo 1. Josué 6, 1. Glória a Deus. Vamos lá. Josué 5. Josué 6, 1. Ah, 6. Isto. 6. Deixa eu ver numa outra versão. Falar sobre portões, tá? Primeiramente, sobre portões espirituais. Aqui. Eu vou ler na versão King James, que ela traz a tradução que eu quero. Diz assim: os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar e nem sair da fortaleza. Então, os portões de Jericó estavam muito bem trancados. Quando a gente fala da queda das muralhas, queridos, toda cidade que tinha muralha, ela também tinha portões. Tanto é que Jerusalém, nós estudamos isso lá em Neemias,
Jerusalém, ela tinha 12 portões. A cidade antiga de Jerusalém tinha 12 portões que davam acesso a ambiente externo e interno da cidade. Porém, o livro de Josué, ele começa a mencionar sobre portões da cidade que estavam fechados e que começa a nos trazer alguns ensinamentos espirituais para esse contexto de libertação. Queridos, coloca uma coisa no coração de vocês: tudo que existe no mundo físico é sombra daquilo que existe no mundo espiritual. O que é uma sombra? É um reflexo. Deixa eu ver se eu acho um versículo aqui. O Espírito Santo está me lembrando. A sombra, ela é um reflexo, tá? E tudo que nós temos no mundo físico é porque no mundo espiritual também tem. É um reflexo. Deixa eu achar aqui um versículo. Abra em Colossenses 2,17. Colossenses 2,17. Essa passagem fala sobre as sombras. Deixa eu ver se é esse ou se é Hebreus. Espera só um pouquinho. Colossenses 2,17. É esse aqui mesmo. Olha só, Colossenses 2,17, o que nos ensina. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Então, tudo que acontece aqui acontece porque a realidade já aconteceu em Cristo. O que nós vemos é sombra, o que nós vivemos é uma sombra. Então, o tabernáculo existe no céu, a igreja existe no céu, a cidade de Jerusalém, né? Tanto é que Apocalipse fala Nova Jerusalém. Tudo que nós vivemos aqui é reflexo, é uma sombra. E quando nós falamos de portões que protegem uma cidade, que dão acesso a lugares, nós também estamos falando de sombras espirituais. No mundo espiritual, se você pudesse ver o mundo espiritual como ele é, você ia ver o quê? Portões, portais e portas espirituais que te dão acesso a lugares. Nas aulas passadas, quando nós falamos sobre portas, eu falei o quê? Porta é uma pessoa. Uma pessoa, qualquer pessoa é uma porta. E esta porta, ela possui o quê? Ela possui portais dentro dela. Porém, quando nós falamos de portões espirituais, nós estamos falando de ambientes territoriais. Você quer perguntar alguma coisa, Ed? Não. Não? É que está aberto o teu microfone aqui, achei que você ia falar. Vou fechar, tá? Quando nós falamos de portões espirituais, nós falamos de ambientes territoriais. Então, quando o mundo espiritual, ele não fala assim, é aquele ambiente, ele fala aquele portão. Entende uma coisa? O Espírito de Deus, ele é onipresente. O Espírito de Deus consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o diabo não. O diabo não é onipresente, o diabo não é onipotente, que tem o poder sobre todas as coisas, e o diabo não é onisciente, ele não consegue ter acesso àquilo que você pensa. Ele te lança setas de pensamento, mas o que você pensa ele não sabe, ele não consegue porque ele não tem a onisciência. Então, por ele não ser onipresente, por ele não ser onisciente, por ele não ser onipotente, ele é territorial. Anota isso daí.
Você que tem a sua apostila, grifa isso. O diabo é territorial. Ele age em determinados ambientes, influenciando lugares. Só que ele não consegue agir em todos os lugares, o mesmo diabo, estou falando, tá? Ao mesmo tempo. Porque vamos supor, se existe um diabo para este território, em outro território tem que ser outro diabo, outro demônio, outra entidade, outra legião. Aquele que está aqui, ele vai ficar só aqui. Ele não vai ter acesso lá. Por quê? Demônios são territoriais. Eles agem em ambientes influenciando o quê? Prosperidade, desenvolvimento e crescimento do ambiente. Por isso que nós que estudamos batalha espiritual, gostamos de batalha espiritual, nós temos que aprender não a só compreender as pessoas, mas a compreender ambientes. Porque em cada ambiente existe uma influência maligna diferente. Eu não sei se você já teve a oportunidade, mas tem lugar que é mais pesado que outro. Tem ambiente. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Se aconteceu, eu queria que você falasse. Tem ambiente que você chega a te dar dor de cabeça. Quem já aconteceu isso? Vocês não ficam mudo hoje, não, hein, gente? Senão eu vou brigar. Quem já viveu essa experiência? Chegar em ambientes e sentir dor de cabeça, sentir enjoo, sentir cheiro. Pastora, não são os meus sentidos, é a potestade do ambiente, que é tão pesada naquele lugar, a potestade não, é o principado daquele ambiente, que você sente os reflexos aonde? Nos teus sentidos, no seu corpo, você sente na sua carne. E como a Bíblia diz que nesses ambientes nós podemos distinguir o mundo espiritual, você não pode orar da mesma forma em todos os ambientes. Existe ambiente que você vai precisar de jejum e oração. Existe ambiente que o próprio Deus não vai permitir que você vá. Ah, mas por que eu não posso? Eu não tenho o Espírito Santo. Mas às vezes a tua maturidade espiritual não está preparada para aquele lugar. Então tem lugar que o Espírito Santo não vai deixar você ficar, você ir, você permanecer. Por quê? Por causa do peso, por causa do território. Se vocês lerem o livro de Josué com olhos espirituais de batalha espiritual, vocês vão ver que teve um processo para ele derrubar as muralhas, porque ele ia entrar em ambientes territoriais de cananeus, inimigos do povo de Deus e pessoas que espiritualmente tinham fortes ligações com as trevas. E ele precisou de uma preparação, ele precisou de jejum, ele precisou de santificação, ele precisou rodear o lugar por 7 dias anteriores. Então, não foi de uma vez. Existem lugares que você conquista de uma vez. Existem vitórias que uma oração, um jejum, ela destrava. Mas existem ambientes, situações e fatores que, para desenvolver, você precisa o quê? Você precisa de um preparo, você precisa passar por um processo. É isso que nós temos que entender. E a Igreja de Cristo, anota aí, você que está anotando, a Igreja de Cristo é um portão espiritual na Terra, que nos dá acesso, né, para outro ambiente. Quando você entra na igreja, você automaticamente, quando você está com Cristo, né? Você começa a se conectar com o mundo espiritual. Deixa eu fazer uma pergunta. Gente, vocês não estão me respondendo hoje, vocês estão muito quietos. Quem sente diferença entre buscar a Deus em casa e buscar na igreja?
abre o microfone e fala comigo agora. Pastor, eu sinto. Pastor, eu sinto melhor em casa. Não, eu sinto mais o ambiente da igreja preparado. Bora lá, senão eu vou chamar pelos nomes. Pastora, Oi. eu sinto, principalmente na nossa igreja, porque eu já passei por outras igrejas, né? E eu Aham. não conseguia sentir dessa mesma maneira. Aí é como se o céu tivesse aberto, É, escancarado. e você já percebeu a diferença de buscar Deus em casa e na igreja, Ju? Sim, porém, assim, lá na igreja eu sinto a intensificação daquilo que eu começo na minha casa, sabe? É uma continuidade, né? Parece que é Uhum. aprimorada, né? É, muito, muito mesmo. Por quê? Por causa do ambiente. Porque igreja, ela é um portão no território, né, na terra, que nos faz acessar outro ambiente, que é o ambiente espiritual. Então, se a igreja é um portão, o diabo também tem os portões dele na terra. Quais são? Vou citar alguns, tá? Prostíbulos. Um prostíbulo, ele não é só um lugar de prostituição. O prostíbulo, ele é um portão espiritual onde lá dentro, naquele território, naquele ambiente, são praticados atos de prostituição, fornicação e toda maledicência nessa questão, né? Toda forma de vício, toda forma de deturpação da carne. Né? O prostíbulo, ele é um portão espiritual das trevas. Alguém quer perguntar? Pode perguntar, Madá. Em hospitais também, pastora. Que tem Hospitais, mais em verdade. hospital, quando eu estou lá, eu passei esses dias lá com esse senhor, né? Dia e noite, nossa, a gente vê o peso que é, viu? É É verdade. Você muito lembrou pesado. bem. O TI, porque são UTI, lugares onde são regidos por espíritos de enfermidade isso, e espíritos de morte, né, gente? de morte. Espíritos de morte, aquele ambiente pesado, aquele clima, o cheiro. Você vê que as pessoas falam o quê? Cheiro de hospital. E não é porque o cheiro é dos medicamentos, é porque é uma atmosfera diferenciada mesmo. Quer ver no presídio o peso que é. Entra lá É, dentro. eu nunca tive a oportunidade de visitar um Eu presídio, mas saio de lá como se eu tivesse carregada, com peso nos ombros. porque ali é lugar, ó, ali o presídio, você pode ver, é um lugar de juízo, né, onde homens estão cumprindo penas, então ali está reunido toda sorte de pecados, vamos dizer assim, mas ali é um lugar, é um ambiente onde também tem mortes. Quer dizer, O espírito da morte está lá. Eu imagino, Thaís, o peso que deve ser mesmo. Eu não pensei no presídio, eu nem me atentei. Deixa eu falar, a gente está falando de prostíbulo, deixa eu falar de um lugar que muitas pessoas me perguntam, às vezes no particular, tá, gente? E às vezes até tira a sua dúvida. Vou perguntar, eu vou fazer a pergunta. E aí você responde o que você achar. Você que é casado no papel, certinho, de Deus, na igreja. Tá chegando o dia dos namorados. Vamos lá. Você pode passar uma noite com o seu marido legítimo no num motel? motel? Não, não. Não, por que não? Vou com meu marido? Não, porque é um lugar onde Tem muitos mais ocorre amantes, né? adultério. Calma, uma de Eu cada acho que vez. não. Deixa a Fran. Fala, Fran. É um dos lugares onde mais ocorre adultério. Onde ocorre adultério? Fala, Madá. Eu também acho isso, que é lugar ali de muita prostituição, né? Eu Ambiente. não aceito. Eu prefiro no mato do que no motel. A Madalena sendo a Madalena, né, minha gente? Você vai fazer o quê com a irmã Madalena?
Ela prefere ir pro mato, mas tá certo, entre o mato e o motel. Vai pro mato. Matel. É Matel. Corre o risco de ser picado? Corre. Oh, Corre o risco de ser preso por atentado ao pudor? Corre. Mas pelo menos, né, não tá lá cheio de diabo. e bastante estrela, né? Hotel mil estrelas. É céu aberto, né? Eu a É. benção, Madalena. Mas, gente, as pessoas têm essas dúvidas. Ah, pastor, mas eu vou com meu marido, eu não posso ir? Não, porque aquele território, né? Quantos adultérios não aconteceu ali? Quanta fornicação não aconteceu ali? Você vai manchar o teu leito? Você vai manchar a tua comunhão? Porque o que que é o sexo? É uma comunhão entre marido e mulher. Aí você vai manchar aquilo que aos olhos de Deus é puro, é louvável, é bom. Você vai manchar com aquele ambiente? Não, então você vai para um hotel. Existem hotéis que você pode separar, reservar o teu quarto, você pode sair. E fora que, né, gente? A pessoa, vamos supor, você está lá saindo, você tá a Madalena, que quer ir para o mato com o Marcelo. A Madalena tá lá saindo com o Marcelo do motel. Só que ninguém sabe que é os dois. Se uma pessoa passa e não vê ela lá, fala, nossa, com quem que tá? Ou se não, com quem que tá o Marcelo? Com quem que tá a Madalena? Não é o carro. Começa a dar aquela conversa, né? Aquela coisa, aquela historinha e foge da aparência do mal. Não busca maldição com a sua mão. Tem ambientes que nos fazem acessar o céu, mas existem ambientes que nós nos contaminamos. Um deles são prostíbulos, motéis, hospitais, né, tem esse peso, clínicas de aborto, tá? Clínicas de aborto são portões espirituais das trevas, Pastora, cemitério. é um dos maiores, porque no cemitério é feito muita obra de macumbaria, né? E culto aos mortos. Então, aquele ambiente é um ambiente que conecta as pessoas com o reino das trevas. Então, o cemitério também é um portão espiritual. Bares, pode perguntar, Ed. Ô, pastor, a Melissa mandou perguntar sobre necrotério. Necrotério. Ambientes de morte são portões espirituais. A gente às vezes vê aqueles vídeos, né, de paranormal, a gente não acredita naquilo. Ah, precisa ser, não. Gente, eu não tem coisas que eu não acredito e nem desacredito, porque o mundo espiritual a gente não vê. Nós vemos muito pouco. Então, esses lugares que têm ambiente de mortes, quer perguntar de novo? Pode perguntar. Eu vi um vídeo, não sei se você já chegou a ver. Eles falam que esse ano abriu novos portais, que saiu novos demônios. Sim, A senhora acha isso verdadeiro ou mito? super verdadeiro, porque nós estamos no ano de 2023. Se você somar 2 mais 2 mais 3 dá 7, é o ano 7. É um ano onde nós temos que ficar atentos. É o ano 7, 7 anos para 2030, que tem a Agenda 2030, e nós estamos no 7º milênio. Então, gente, de 2023 até 2030, vai ser tiro, porrada e bomba, vai ser pauleira. Nós vamos ver muitas coisas, e eu acredito sim que os os portais espirituais foram alguns abertos, sim, porque nós estamos vivendo Apocalipse já. Nós estamos no princípio das dores. E a Bíblia diz que lá na frente, na grande tribulação, vai se abrir novos portais onde serão liberados novos demônios. Cerca de 200 milhões de demônios na Terra. Então, se com o que tem já não está fácil, imagina ter mais no mundo. Então, eu acredito sim, não é mito, tá? Eu reafirmo isso.
que portões foram liberados. Fiquem atentos às datas, tá? Existem datas específicas, né? Eu acho que foi no dia 29 de abril, nós estamos em maio, 29 de abril, que teve cultos satânicos. Gente, cada culto abre um portal. Os nossos cultos, culto que nós vamos quarta, esse culto aqui que a gente está fazendo online, isso aqui abre um portal, porque nós estamos acessando o mundo espiritual. Como que a gente acessa o mundo espiritual? Através daquilo que a gente invoca, através daquilo que a gente entra. Então, a internet é o nosso campo de batalha aqui na sexta-feira. Porque onde que é o nosso território na sexta-feira? As redes de internet. Então, as redes de internet é nosso campo de batalha. De quarta e domingo, de sábado, quando nós temos os cultos de mulheres, nas segundas que tem culto de mulheres, cultos de oração, células na casa. E o que está acontecendo? Nós estamos abrindo portões espirituais e dando acesso a portais espirituais, que vai nos conectar ao mundo espiritual. Então, nós temos que estar ligado nisso. E tem gente que às vezes trata as coisas de qualquer jeito, sabe? Aquele culto de qualquer jeito. Não, você está abrindo portal, sim, na sua vida. Outro lugar que são portões espirituais na Terra. Casas esotéricas. Lugares onde se benze, faz obra de magia. Esses lugares que vendem objetos, tá? De rituais, de magia, são portões espirituais. Pode perguntar. Ô, pastor, vou fazer uma pergunta para o senhor. Tem um colega meu que ele não entra em casa vazia. Ele fala que em casa Tá, vazia ele não cortou. pode Fala de ir. novo. Tem um colega seu, ficou baixo. Que não entra em casa vazia. Ele não entra em casa vazia, que ele fala que não é muito bom entrar, que ele fala que é coisa ruim que fica em lugar de casa vazia. Isso é mito? Eu não acredito, não, eu acho que o diabo ele pode habitar em qualquer lugar, né? Casa cheia, casa vazia. Mas geralmente os demônios eles se alojam, igual eu falei a aula passada, onde tem sujeira, onde tem entulho, onde que o diabo fica numa casa? Onde tem sujeira, onde tem entulho, ralos, tá? Mofo, esses lugares embolorados, são lugares de alojamento de demônios, porque são ambientes propícios ao inferno, ambientes das trevas, que se familiariza com as trevas. Então, assim, o diabo pode ficar numa casa vazia? Não, a casa pode estar cheia de gente, está lá, pode estar lá. Mas existem lugares que são pontos de acesso. Então, bolor, entulho, bagunça, sujeira, essas casas, queridos, de acumuladores. Essas casas de acumuladores são casas onde são alojamentos de demônios, porque eles moram nesses ambientes. Eles são territoriais. Você acha que uma pessoa em sã consciência, se ela tiver o Espírito Santo, você acha que ela consegue ficar na sujeira, no fedor, na bagunça? O Espírito de Deus não é um espírito de confusão, não é um espírito relaxado. Deus, ele dava ordem aos sacerdotes a como limpar, como se direcionar no tabernáculo. Tinha lugares que tinham acesso, tinha um jeito para limpar. Tem as ordens em Levítico, se você estudar Levítico, tem as ordens até para lavar a roupa sacerdotal. Então, você acha que o Espírito Santo, se ele está numa pessoa, essa pessoa vai ficar bem com a sujeira? Com as coisas fedidas, com a coisa bagunçada, com acúmulo? Não fica. Porque quem tem o Espírito Santo vai manter a ordem, vai manter a limpeza, vai manter a organização. Pastor, mas eu não consigo ser assim. Então, você precisa de libertação. Porque além de você ter um comportamento autodestrutivo,
Tem um diabo que controla a sua vida, que te faz ser adaptável ao ambiente de sujeira. Então, o demônio, ele pode morar em casa vazia? Pode. Ele pode morar em casa que mora pessoas? Pode. Ele pode morar em casa de crente? Pode. 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 Na bagunça, na sujeira, no fedor, na desorganização, tá? Esses lugares se tornam o quê? Pontos de acesso para demônio. Ali abre portais. Não adianta tacar óleo ungido se não tacar uma vassoura e uma que boa, gente. Se não manter as roupas em ordem. Se não tirar a montoeira de coisa. Não adianta. Porque tem gente que espiritualiza tudo, mas não organiza nada. O que adianta? Não adianta nada. Então, portões espirituais, casas esotéricas, bares, todo bar é um portão espiritual. Por que é um portão espiritual? Porque lá eles têm acesso a bebidas que levam a vício, tá? Lá eles têm acesso ao cigarro que leva a um vício. Lá eles têm acesso à prostituição, fornicação, adultério, pornografia. Então, são portões. Cemitérios são portões espirituais que acessam o reino das trevas, né? Como eu disse. Tem cemitérios onde as pessoas muitos cemitérios, né? As pessoas fazem muitas atrocidades ali malignas, não só de magia, como com os defuntos. Deixa eu lembrar, eu estava aqui tentando lembrar um negócio para falar para vocês, fugiu da minha mente. Pois eu lembro. Agora não lembro. Abre lá em Deuteronômio 6:9. Eu quero que vocês vão para a sala. Eu quero que você vá para... Não, tira. Deuteronômio 6:9. Deixa eu ver essa daqui. Essa daqui. Diz assim, ó. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais, mezuzá, da tua casa e em teus portões. Quem sabe o que é mezuzá? Vou escrever aqui para vocês. Chat. Mezuzá. Quem já viu, quem sabe o que é? Deixa eu achar aqui. Vou falar para vocês. Olha, tem até para comprar. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar a tela. Olha aqui o que é uma mezuzá. Antigamente, se você chegava na casa de um judeu, na porta da casa dele, nos portões da casa dele, nos umbrais, no batente da porta, ia ter essa aqui, ó, uma mezuzá. Dentro dela ia ter a palavra de Deus, tá? Isso aqui você deixava pregado na porta. Antes de você entrar na casa desse judeu,
você ia ver essa mesa usada do lado e você entrava para dentro. Por quê? Qual que era... Opa, deixa eu voltar aqui, interromper. Qual que era a parada disso aqui? Qual que era a pegada da Metsuzá? Era para identificar quem era de Deus e quem não era. Então, a palavra já ficava na porta. Coloquei assim na nossa apostila. A palavra hebraica mezuzá significa umbral. No umbral de uma casa pode ser o sinal de que simboliza uma casa particular. Nos tempos bíblicos, o umbral de uma casa, devido à sua visibilidade para o mundo exterior, representava os valores da família e era um lugar para mostrar a sua identidade. Então, os portões e as entradas das casas carregavam a palavra de Deus. Como que você sabia quem era de Deus e quem não era? Pelo que tinha nos umbrais. E todo judeu, ele deixava aquela mezuzá que tinha a palavra de Deus, né? Por isso que quando nós ungimos, hoje, casas, nós selamos o quê? Com óleo. Para quê? É uma comunicação para o mundo espiritual que é invisível, que ali tem uma marca, ali tem uma presença, ali tem a quem pertence. Olha a importância da gente ungir os umbrais da nossa casa. Hoje nós não usamos o mezuzá porque a palavra ela está dentro de nós. A Bíblia diz que a palavra ela está gravada no nosso coração. Mas é importante você sempre ungir os umbrais da sua casa, os batentes da sua porta, como uma comunicação para o mundo espiritual. Qual? Aqui tem dono. Só que, queridos, não adianta ungir, vou reforçar. Ungir o portal, ungir o umbral e não organizar do lado de dentro. Não adianta nada, porque o mundo espiritual, ele vê e ele ouve. Ele vai ver, peraí, tem um selo, mas dentro é habitação de demônio, então o selo de nada adianta. Não é só a casca, tem que ser o todo, tá? Tem que ser o todo. Alguma pergunta sobre portões espirituais? Que aí eu vou entrar nos portais. Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Só um minutinho, gente, peraí. Vamos lá. Portais. O que é o portal? Pastor, é diferente? É diferente. O portal é a comunicação entre mundos e tempos. O portal, você acessa para você comunicar. O portal é o acesso que você tem para se relacionar. Então, qualquer relação com o sobrenatural é um portal que se abriu. Pastora, como que Deus fala comigo? Através de um portal. Como que eu escuto a Deus? Através de um portal que se abriu. Você se relacionou, comunicou com o mundo espiritual. Como que eu falo com o demônio, pastora? Portal. Como que eu vejo demônio? É um portal que abriu e você viu. Dentro de um portão, talvez dentro de um território, talvez dentro de um ambiente, por um ponto de acesso. Mas quando nós nos comunicamos, vemos, falamos, interagimos, é um portal, tá bom? Quando oramos, abrimos portais espirituais do céu de Deus sobre a nossa vida. Então, toda oração é uma comunicação. Essa comunicação faz você acessar o quê? Portais. Abrir, ouvir, falar. É uma delícia isso, né, gente? E através de como? Da oração. Quem pode citar um portal da Bíblia aí? Lá de Gênesis. Que as pessoas quiseram construir para ter uma comunicação com o mundo espiritual. Vamos ver se alguém lembra. A Torre de Babel ou não? Exatamente. A
Torre de Babel. Ela era um portal para acessar dimensões. O que o homem falou? Vamos construir para a gente chegar lá até Deus, falar com ele e ver como que é. E aquilo se tornou o quê? Um portal. Quando Deus viu, Deus deixou fazer. Mas na hora que Deus derrubou, confundiu as línguas. Eles queriam para quê? Qual que era a finalidade? De acessar dimensões, tá? Abre lá em Atos 8:39. Atos 8:39. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou a Felipe. O eunuco não o viu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu seu caminho. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Gente, como que ele foi arrebatado? Como que a pessoa sai de um lugar e vai para outro? Ninguém vê. Portal. Um portal abriu e ele foi para outro tempo ser boca de Deus. Foi para outro lugar, foi para outro ambiente, como através de um portal. Vocês acreditam que esses portais de arrebatamento pode acontecer hoje? Vocês acham que sim? Vocês acham que não? Vocês acham que já acabou? Na nossa vez não vale? O que vocês falam? Pastora, Oi. na volta de Cristo para buscar os vencedores, isso não será um portal? Esse é um portal. Todo arrebatamento é um portal. Mas hoje, antes do arrebatamento, vocês acham possível acontecer esses tipos de portais? De nos teletransportar a lugares? Pastora, Oi? quando começou a guerra na Ucrânia, houve muitos relatos que anjos estavam ajudando o povo da Ucrânia e a lutar. E eu acho que isso aí deve ter sido algum portal, porque os soldados relatavam que eles estavam sendo ajudados. É portal. Gente, como que anjo vai ter acesso? Ah, mas é anjo. Não, mas ele tem que entrar. Ele vai entrar como? Através de um portal? Pastora, Oi. sonhos podem ser portais também ou não? Pode. Legal se tocar nisso aí. Tem uma. Como que eu falo? Quando é sonho, a gente costuma falar costuma chamar o nome científico disso é viagem astral, né? Que é muito louco, gente, o que eu vou falar. Se você não quiser acreditar, tá? Você fica à vontade. Eu tô te falando pelo conhecimento que eu tive quando eu estudei. A gente é corpo, alma e espírito, ok? E como espírito, o nosso espírito, quando nós somos cristãos, ele fica o quê? Na vontade de Deus. Você não tem, né? Por isso que eu não acredito no livre-arbítrio. Você não tem aquele livre-arbítrio, vou fazer. Então, quando você dorme, você pode ter experiências com demônios, você pode ter experiências com anjos. Existem lugares, isso a gente aprende muito na intercessão de guerra. Existem lugares, às vezes, que você vai acessar como? De forma espiritual. Mas que jeito espiritualmente? Através de sonhos. O Senhor te leva lá e acontece uma batalha espiritual. Você ora, você amarra, você determina, você fala em línguas, você profetiza. E aí você acorda. O que aconteceu? Aconteceu uma batalha espiritual. Como? Em outra dimensão, uma dimensão espiritual, que foi aberto no portal, em qual portal? Do teu sonho. Porque nós não ficamos inconscientes. Só que o nosso corpo apenas dorme, nosso espírito não dorme.
É estranho falar isso, né, numa aula bíblica, porque dá uma cognição, parece que mística ou espírita, mas a gente tem que lembrar que misticismo e espiritismo, eles copiaram a Bíblia. Então, não deixou de existir porque eles se apropriaram disso. Qual que foi o erro? Os cristãos pararam de ensinar a verdade, pararam de ensinar esta parte. Então, sonhos podem ser portais que te levam a lugares, territórios e dimensões para você batalhar em espírito. É por isso que tem sonho que você sabe que é real. Você sabe que foi pesado, você sabe que aconteceu alguma coisa e você sabe que tem um significado. Pode perguntar, Rô. Ô, pastora, e tem muitos relatos, muitos vídeos que eu já vi, que, tipo assim, a pessoa dá, tipo, uma parada cardíaca, a pessoa fala que viu Jesus. Isso é um portal, né? A pessoa É, mostra. porque você, quando uma parada cardíaca, você tem acesso ao quê? Ao mundo dos mortos, né? Então, quando a pessoa fala, eu vi, eu conversei, é verdade, então. Sim. Porque muitos vêm A com minha mãe descrição, né, mesmo, pessoalmente. a minha mãe, quando ela era criança, minha mãe, ela teve um tumor na cabeça, né? Isso a minha avó contava. E quando eles foram para a igreja, a minha mãe, eles começaram a orar por esse tumor na cabeça dela. Ela tinha uns 15, 16 anos. E vocês lembram aquelas luzes antigamente que tinha, que era tipo uma perinha que tinha que coisar assim? Era aquela luz na casa dela, né? Casa de tábua. E ela dormiu, entre aspas, só que ela viu um médico chegando com a mão perfurada e tocou na cabeça dela, ela não sentia nada. E ela tentou aquela perinha, puxou tudo aquilo lá para acender a luz para ver o rosto. E quando ela acordou, a minha avó falava, isso era a história da minha avó e do meu avô que contava isso pra gente. Quando ela acordou, estava todo ensanguentado pelo ouvido, cheio de nódulos. O tumor saiu pelo ouvido. Levaram ela, nem acharam nem cicatriz. Falou, não, ela nunca teve nada, isso é mentira. Né? Mas o que que aconteceu? Uma cirurgia espiritual. Como? Através do portal. Sonho. Então, ela teve uma experiência. As pessoas têm experiência, sim. Tá? Porque pode acessar. Pode perguntar, Marcelo. Você quer perguntar? Pastora, há muitos anos atrás, no Ministério de Santos, quando nós estávamos, o pastor na época, ele começou a fazer um trabalho desses, assim, toda sexta-feira tinha oração na igreja. E nós tínhamos essas experiências, assim, de arrebatamento. E uma vez aconteceu isso comigo, que eu fui arrebatado, eu fui levado, eu voei, sobrevoei a Bahia do Guarujá. Eu vi o apartamento que o pastor iria mudar, o número do apartamento, porque ele ia se desligar do ministério e ninguém sabia disso. Aí, quando eu voltei, né, eu comecei a relatar a ele me levou até o escritório e começou a anotar tudo o que eu vi, que eu falei. Meses depois, ele pediu, né, para o pastor que ia se desligar do ministério, que ele ia abrir um próprio. E, de fato, quando eu fui juntamente com o irmão, um diácono da igreja, fazer a mudança que ele me chamou para fazer essa mudança com ele, ele falou assim, Marcelo, eu vim só para Bertioga para conhecer você. Não sei o que ele quis dizer com isso, que ele não contou. Mas quando eu estava lá, que eu fui pessoalmente, eu estava no mesmo lugar em que eu tinha visto arrebatado. Eu até assim chorei muito, né? Pela uma experiência que eu tive. Mas só que eu comecei a ficar com medo, porque no começo de tudo isso daí, muita gente fala que isso daí era obra de feitiçaria, essas coisas todas. Então eu fiquei com medo e eu não queria mais ter esse tipo de experiência. Então eu bloqueei.
Não tô... Nós bloqueamos ou nós ativamos os nossos dons, né? Através daquilo que a gente sente, do que a gente deixa o espírito operar. Pode perguntar, Fran. Ô, pastora, vamos supor, quando a gente sonha com algo, aí a gente acorda, e a gente fica com medo de dormir para sonhar de novo, e dorme, e sonha com o mesmo, a mesma coisa que estava sonhando antes de acordar, coisa espiritual. Isso significa que a batalha não tinha acabado? Ou que não acabou, ou está confirmando. Isso. Na sua dúvida, né? Porque se você acordou e você ficou com dúvida e você sonhou de novo, está confirmando. Entendeu? Eu acho que o meu marido, ele teve uma experiência de um arrebatamento, de sair do corpo e ver as coisas também. Eu não sei se ele tá podendo falar, acho que ele não está podendo falar. Né? Você está podendo falar? Deixa ele voltar aqui. Se quiser vir até falar aqui, para você não precisar. Mas o que é? Não aconteceu? Você não teve uma experiência de arrebatamento quando estava construindo a igreja lá em Fernandópolis? Tive. Deixa o pastor falar aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, realmente, quando estava construindo a igreja lá de Fernandópolis, a nossa sede, e a gente construiu ela por fora da igreja menor, né? E a gente construiu ela por fora. Tinha igreja menor, nós construímos uma igreja maior por fora. E aí a gente posava lá na igreja para olhar as coisas, para cuidar, porque a igreja ficava uma parte aberta por causa da construção. E a gente estava dormindo em cima lá na galeria, num colchão, colocamos o colchão em cima da galeria, e a gente estava dormindo lá, e eu estava dormindo, de repente eu vi assim, tipo um viveiro assim, e um monte de ave preta voando assim naquele viveiro, parecia urubu, parecia galinha, e de repente eu senti o meu corpo, sair da cama e ficar assim, andar assim por cima da galeria, passear, e eu nem abri o olho, né? Meu corpo flutuava. De repente, meu corpo voltou de novo e abaixou em cima do colchão de novo, lá na galeria. Foi uma coisa estranha. Eu senti que eu andei na galeria inteira ali, deitado, como se eu tivesse deitado no colchão e ia voando. É uma coisa assim, uma experiência muito estranha, muito, muito diferente. Foi só uma vez? Foi uma vez. Eu já tive algumas experiências de arrebatamento também, porque você sente, você sabe o que está acontecendo, você não perde a consciência, você não domina. E o que é isso? É portal se abrindo, gente, através de sonhos. A gente tem que, né, discernir, entender aí, não ficar com medo. Para quê? Para não bloquear aquilo que Deus quer te usar. Porque às vezes Deus vai te levar em lugares para você guerrear. Para você. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Tá levantada a tua mão? Não, pode falar, Rô. E, tipo assim, déjà vu entra nessa parte aí ou não? Entra. Porque você pode ter uma experiência, como eu disse, você pode ter uma experiência com o Espírito Santo, da parte de Deus, ou você pode ter um ataque das trevas, né? Da mesma forma que o diabo pode atacar o teu corpo, ele pode atacar a sua mente. Então, existem batalhas espirituais, vamos supor, você sonhar com batalhas espirituais pesadas. Se você não estiver preparada, o que você vai começar a ter? Pesadelos. O que são os pesadelos, queridos? São batalhas espirituais, né? Que nós não vencemos, se abrem portais, nós não vencemos, e aí a gente começa o quê? Ser sufocado por aquele espírito do pânico, do medo, da fobia, porque o pesadelo, o que é isso? São batalhas espirituais que nós não vencemos. Então, o diabo, ele pode sim. Você pode ter experiência com o diabo através de sonho. E através de portas, que são portais. Entendeu? Não é tipo assim, lugares que eu nunca fui. E quando eu vou, eu falo assim, gente, eu sei essa rua vai pra lá. Eu já passei aqui, mas eu nunca fui. Sabe? Não, Assim, pessoa que, tipo assim, pessoa que
vem conversar. Pessoas que eu não, tipo assim, eu não sou muito de conversar com todo mundo. E quando eu tenho amizade para valer, mas pessoas que vêm conversar comigo, parece que eu já conversei com essa pessoa. Isso é discernimento de espírito. Isso Igual aí eu pode falo ser assim, com o espírito. o Adilson tem muito de brigar comigo, que eu não lembro o nome de pessoa, mas fala assim, eu já vi essa pessoa, já não sei da onde, mas já vi essa pessoa. E Pode realmente ser. eu já vi a pessoa, mas eu não sei o nome da pessoa. Né? Pode ser experiência espiritual que você teve. E é que a gente não se atenta aos detalhes nem aos sinais. Mas o mundo espiritual, ele é gritante no nosso redor e a gente não tem essa percepção. A gente acha que sonho é sonho, a gente acha que objeto é só um objeto, e não é. Tudo é uma comunicação, queridos, do mundo espiritual com o mundo físico. Então, Tudo. aí a gente pega assim, fica meio louca, né? Fala assim, gente, tem hora que eu sou meio louca. É. E eu E sei aí, pra onde que, tipo assim, eu sei, tipo, essa rua que vira pra tal lugar, eu sei. Mas se vai falar, às vezes a pessoa olha pra tua cara e fala assim, você é louca? Você nunca passou aqui. é igual quando acontece, eu já vivi lugares que eu fui em sonho, né? E quando chegou para ir mesmo, eu falei, gente, era igual no sonho. Que que, É, que é isso? Não era loucura. Que é isso? Experiência espiritual? Pode perguntar, Ni. Não sei se é a Ni, se é o Lu. Tá aí? Pastor, Oi. João, ele viu ou ele foi levado a ver todas as revelações de Apocalipse? Ele estava na ilha de Patmos e ele foi arrebatado. Ele viu em arrebatamento. Ele viu mesmo, vê de ver. E eu falo que ele foi arrebatado mesmo no. Ele subiu. Eu acredito que ele subiu e ficou, entendeu? E depois ele voltou. É, porque, mas depois que ele fez essas revelações, fala mais alguma coisa de João ou ele ficou nesse arrebatamento? Não, depois ele voltou, ele morreu, ele demorou para morrer. Eu acho que ele, se eu não me engano, ele é o único discípulo que não morreu tipo assassinado, morreu de velhice, se eu não me engano, tá? Mas ele voltou, ele viu e voltou. Agora, quanto tempo? O Daniel também é um cara que teve arrebatamento, gente. Olha o tanto de visão que o homem teve. Então, tipo, a gente pode dizer que João ele viajou no tempo, então, porque Sim, ele João. viu. Ó, outros que eu vou arriscar falar para vocês que viajou no tempo. Eu vou arriscar, tá? Pela interpretação que eu tenho hoje. Gente, lembra lá no monte, Lu, da transfiguração que Jesus estava orando? Que Sim, apareceu Moisés, você lembra o outro? Elias. Elias E tinha e mais um da briga, né? Que um fala que é um, que não era. Quem que Moisés é? e Elias e Jesus, estavam os três, né? Moisés, Elias e Jesus. Como que você acha que Moisés ia encontrar com Elias e encontrar com Jesus no mesmo tempo? Aí é foda de explicar, hein? Ó, É deixa eu viagem. explicar. Olha o que eu aprendi e me convenceu, gente. Por quê? Vamos pensar com a mente de Deus aqui. Deus, ele não tem um passado, um presente e um futuro. Deus é atemporal. Ele é. Então, o Apocalipse, que para nós nem chegou, para Deus já aconteceu. Como que eu aprendi essa questão desses três aí lá da transfiguração e me convenceu muito? Moisés, deixa o teu microfone aberto, Lu, para nós debater para os irmãos entender. Moisés, quando ele vai lá pegar as tábuas da lei, quantos dias ele fica no monte? Você lembra? 40. Elias, quantos dias que ele jejua? Nossa, será que foi nesse período, então? Ah, aí é sacanagem. 40 dias. E Jesus também, né? Quantos dias Jesus jejua? 40. 40. Mas Jesus, Nossa, Jesus jejuou antes da transfiguração. isso. Existe uma linha teológica judaica que explica que o quê?
Quando Moisés sobe, ele viaja no tempo. Isso que o Lu falou. Ele vai aonde? Lá em Jesus. Porque para Deus já aconteceu. Elias. Onde que o Elias vai quando jejua? Lá com Jesus. Porque é a lei, Moisés é a lei, Elias é o profeta. E Jesus é a graça. Conseguiu fechar isso na tua mente, Luciano? Consegui. E aqueles dois que vai voltar no Apocalipse? É os dois? Eu acredito que sim, Moisés e Elias. Por quê? Eles não cumpriram a missão, né? Moisés, ele não precisava ter ferido a rocha. Qual que Deus falou para Moisés? Você vai levar o povo até a terra prometida. Ele não levou. Ele só tirou o povo do Egito. Então está incompleto. Deus não faz nada incompleto. Elias, não era para Elias falar assim, eu quero morrer. Era para ele ter ungido 5 reis, era para ele ter continuado o ministério. Mas ele azucrinou tanto Deus que Deus falou assim: vem, Elias, vem. Então a gente tem até que ter cuidado com quem reclama para Deus, que não tem uma hora que Deus vai lá e tira. Elias não concluiu, porque não era projeto para parar ali. Então eu acredito que eles vêm concluir o ministério ali, profético e da palavra. Porque Moisés é a palavra e Elias é o profético. Então eu acredito que seja ele, sim. Eu defendo essa causa. Mas eles viajam no tempo. Porque, gente, é atemporal. Para e pensa na questão, só na possibilidade de ser arrebatado, gente, é uma loucura isso daí. Você sair, você ser teletransportado. Agora, você imagina, se a gente pode ser teletransportado, você pode ir para outra dimensão, você pode ir para outra época, lá na frente. Por que não? O que é uma visão? Não é algo, você vê o que vai acontecer, não é você ir no seu futuro? Uma visão é você visitar o seu futuro. A profecia não é a anunciação do seu futuro? Então, por que não? Então, eu defendo essa causa. É louco? É louco? Dá para acreditar? Na primeira, não, você tem que digerir. Mas eu acredito que eles foram nos portais. Ó, abre lá em Segunda Reis. Segunda Reis 2:1. Deixa eu ver. No que Elias subiu aos céus? Numa carruagem ou num redemoinho? Valendo um ponto. Redemoinho? Na onde? Redemoinho? Redemoinho. Eu esqueci das minhas plaquinhas hoje. Eu ia pegar, estender ela para você a verdinha. Redemoinho. Eu fui educado na carruagem. Sai dele, toda a carruagem. Cadê minhas plaquinhas? Primeiro minhas plaquinhas. Deixa eu achar aqui. Não acho. Redemoinho, vamos ler. Gente, fiz minhas plaquinhas tão legal. Não sei onde está, não. Depois eu procuro no tal. Segunda Reis 2:1, ó. Catequese. Esta é a história de quando o Senhor levou Elias aos céus em meio ao redemoinho. Foi no meio de um redemoinho, gente. A carruagem só separou. A carruagem separou, mas o que levou ele aos céus foi o redemoinho. Catequese. Eu também aprendi assim, depois que eu aprendi certo, tá? Tô zoando, mas eu era da turma da carruagem de fogo. O que é redemoinho? É portal. Gente, se você tiver um quadro de redemoinho, uma roupa de redemoinho, consome isso, porque isso é um portal.
Pastor, Oi. quando nós era mais moleque, vou Ah, contar uma história. ai, Jesus. Nós brincava muito na rua, né? Ah, E sempre invitado, quando aparecia os redemoinhos, para ir lá no redemoinho e xingar que você ia ser levado, né? E todas as vezes assim que parecia um redemoinho, os moleques saíam correndo e começavam a xingar, mas agora que você me falou de portais, eu lembrei disso. é o E redemoinho. ativar de alguma coisa, né? Ó, vocês observam esses shows de cantor de rock. Depois eu vou compartilhar umas fotos com vocês sobre um show que ele abriu muitos portais e teve muitas mortes de um cantor americano. Eu não lembro o nome dele agora, mas depois eu vou pegar para vocês e vou colocar lá no grupo. Esse cantor, eu vou mostrar para vocês nas fotos os portais que foram abertos. Era um culto a Moloque, quantas pessoas morreram pisoteadas. E era um redemoinho o negócio dele. Pode perguntar, Fran. Pastora, o que nós assistimos ou ouvimos pode abrir portais? Completamente, super pode. Porque o assistir, dependendo do que você assiste, é culto. E o culto é um portal aberto para o demônio ter acesso. Entendeu? Abre lá em Jó 38:1. Jó 38:1. Vamos ver. Então, gente, redemoinho é portal. Tudo que tem redemoinho, tá? Jó Salmos, Mariana. Jó Salmos. Vamos lá. Então, eis que Deus respondeu a Jó no meio de um redemoinho e indagou. Por que que Deus veio no meio do redemoinho? Porque era um portal para falar. Qual que era o portal que Deus usou para falar com Moisés? Bora, catequese. Aí vontade de bater nesses alunos? Tudo. Não foi É aquele na negócio pegando sarça, A sarça, fogo, é na figueira. pegando sarça fogo. ardente. Sarça ardente. Mas não um pastor que leu na televisão a salsa ardente. O dente. A salsa. Mas a sarça era um portal, gente. Viu? Foi o portal ali Era. do negócio. Puta, Salmo sarça ardente. 77:18. Abre lá. Salmo 77:18. Pastora, Oi. tem uma parte na Bíblia que fala sobre uma jumenta que falou com Balaão. É um portal também, então, no caso. Ela foi um instrumento para Balaão. Então não tem nada de portal. Não, porque o anjo do Senhor estava lá. Então a jumenta falou porque viu o anjo. O anjo teve acesso por um portal, mas a jumenta foi instrumento. Gente, se eu fosse o Balaão, eu queria, assim, eu fico imaginando, quando eu leio Bíblia, eu imagino, né? A cara do Balaão com essa jumenta falando. Como que uma pessoa faz um diálogo com uma jumenta? Eu não consigo entender isso. Como que ele foi abrir um diálogo? Porque uma coisa é a jumenta falar, a outra é você responder. É igual a cobra. Uma coisa é uma cobra falar, a outra é você responder. Eu não entendo essas coisas. Eu quero chegar lá e falar, olha, Pior foi a Eva que deu ouvido para a cobra ainda. então, mas é isso que eu falo assim, como que conversou, né? Pastora, Oi. eu, bom, eu escutei que
Na hora eu achei até loucura, mas vocês falando agora, eu acho que não é, não. Ó, E Adão, ele entendia os animais. E Eva também. Por isso, é verdade, já ouvi isso também, Luciano, não duvido, porque, né? O meu cu. Só tem um restinho só. Porque, ó, tá aberto o microfone, Thaís. Gente, vocês não vai falar seis coisas no microfone, pelo amor do Jeová. Ô, Lu, eu já ouvi isso também, que os animais falavam. Vocês acham possível os animais falar antigamente? Não sei, gente. Papagaio fala. se a cobra falou, eu não duvido mais nada. Então, gente, vocês já viram a Montanha do Diabo? Eu vou mandar no vocês o vídeo da Montanha do Diabo. É uma montanha que é toda arriscada e eles falam que eram de ursos pré-adâmicos. Também não duvido, gente, porque tinha dinossauro, gente, tinha gigante. O que é esses bichos tudo falar, né? Não, porque para Eva ter dado moral para cobra, gente, não é normal. Essa Eva, ou ela tinha um problema sério psiquiátrico, que a pessoa conversar com um animal, gente, é porque falava. Eu também já ouvi que falava. É Salmo, você porque, pode falar, Lu. pastor, ele não ia dar ordem aos animais? Como que você vai dar ordem a alguém e ele vai te entender? Então, é. Sim, Eu já ouvi também, eu não sei se vocês já ouviram, já fui até além, isso aí que você fez eu lembrar. Como que os animais entrou na arca, gente? Olha onde que eu fui, meu Deus. É porque eles tinham. Deus falou com os animais, não foi um negócio assim. Deixa eu falar o negócio da arca, deixa eu falar, né? Eu vou ter que falar. Eu não sei se você quiser acreditar, você não acredita, tá? Eu vou falar para vocês que eu ouvi. Eu acredito, porque tudo é possível, aquele que crê, eu creio. Eu não conheço o mundo de lá, espiritual. Gente, Luciano, abre teu microfone para você viajar comigo aqui. Luciano, viaja comigo. Luciano, como que esses bichos entrou dentro da arca? Isso é uma pergunta muito interessante. Ó, Porque, era um casal de cada espécie. Não foi assim que você aprendeu? eu acho que foi. Mas você acha que um casal era suficiente? Não era. Não. Então, lá em Levítico, se você pegar a Torá, é 7 casal de animal puro e um casal impuro. Então, aumentou os bichos, concorda comigo? É. E comida para esses bichos, porque eles ficou 1 ano e meio dentro da arca. E não se atacou, né? Como que esses bichos cagavam, Luciano? Meu Deus. Aí eu volto no filme do Noé. Eu ia falar isso. Tipo, eles dormiram, não dormiram? 1 ano e meio, Roberto, dormindo os bichos? Eu acho que sim. Gente, o que foi o dilúvio? O que eu aprendi nesse negócio dos portal? O que foi o dilúvio? Foi juízo na terra, se abriu um portal. Cadê o Éden? Cadê o nosso Éden? Cadê o Éden de Adão? Foi para onde eles foram. O Éden não está escondido em Deus? Foi para Sim. onde Noé foi com essa arca, gente. É loucura, né? Até porque, né? Dá pra acreditar, sabe por quê? Porque até hoje ninguém achou a arca, né? Acharam Ninguém... vestígios. Ela veio para a terra. Ela desembarcou aqui. Mas 1 ano e meio, gente, é muita coisa para um casal de humanos ficar trancafiado com animais, com todo tipo de espécie, dentro uma super quarentena aí. Cadê os cocô desses animais? Ô, pastora, e Oi. eles, animais, né? Casal, tinha relação, não tinha? Exatamente, a Como procriação. dava cria? Pastora, Exatamente.
Uma coisa muito interessante que eu lembrei aqui agora. Moisés, quando subiu ao monte, ele ficou 40 dias sem se alimentar, sem comer, sem fazer nada, só lá com Deus. Então, eu acho que Com, deve ter acontecido algo é, semelhante. com o anjo. Gente, é só você parar, conhecer sobre o assunto, conhecer sobre portais e meditar. Por isso que Josué fala assim, ó, medita. Medita para você descobrir as profundezas. Então, hoje eu vejo o dilúvio com outros olhos. Eu falo, abri um portal. Esses bichos com essa arca, que esse Noé, foram tudo pro Éden, que é guardado por querubim. Ah, mas ficou lá? Não sei. Mas esse povo foi para lá, gente. Esse povo estava escondido em Deus. Eu tenho comigo. E depois esse povo voltou tranquilamente, começou a soltar corvo, começou a soltar pomba, até ver quando dava certo. Porque a arca, lógico que Deus tudo pode, né? Mas a arca de madeira, vocês acham que elas iam aguentar, gente, as bancadas nos montes? As bacadas nos montes? Onde que eu soltar cocô desses bichos tudo? Não tinha armazenamento para isso. E não tem possibilidade dos bichos dormir 1 ano e meio direto. Roberto já queria dopar os animais. Não come, não faz xixi, não faz cocô. 1 ano e meio, morre tudo. Porque se tinha mantimento para os animais, então não é para eles ficar dormindo e nem sair dali, tipo, nem em forma espiritual, né? Digamos assim. Então, Né? é para se pensar, né, meu povo? Fica essa para você pensar. Eu tomara Assim, um pouco que eu entendi, eu assisti em Gênesis, sabe? que. Então dá para abrir um pouco a mente se a gente assistir em Gênesis. É. Eu quero que vocês não durmam essa noite pensando onde que esses bichos foram no dilúvio. Tomara que eu tenha uma visão. Ai, Jesus. Salmo 77, 18. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Olha os redemoinhos aqui vendo, os barulhos de Deus. Jeremias 4,13. Vamos lá. Vocês consomem minha aula, viu? Se não der tempo hoje, eu vou até 10h30 da noite, seus consumidores. Jeremias 4,13. Culpa do Luciano. Ai, ainda bem que eu lembrei dessa história. Eu fiquei para contar para vocês essa história. Hoje foi o dia. Jeremias 4,13. Mas eu quero chegar lá no céu e falar, Noé, onde você foi, enfim? Esses bichos tudo, conta para nós. A gente estava numa sexta-feira estudando. Onde você estava com esses animais? Tinha uma irmã que falou que você dopou os bichos tudo. Vou falar. Jeremias 4,13. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta, os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Aos redemoinhos de Deus chegando. Então, queridos, existem muitos redemoinhos na Bíblia. Se você parar, ler e meditar, você vai ver que muitos portais foram abertos, tá? Como que a gente pode abrir portais também? Através de objetos, né? Você tem que ver se esse objeto ele não é um ponto de acesso para demônio. Através de arquiteturas, esses obeliscos, tá? Esses tem lugares. Deixa eu lembrar o nome, gente. Peraí. Pirâmides. Obrigado, Espírito Santo. As pirâmides, as pessoas falam que as pirâmides são sepulcros, né, dos faraós antigos. Mas não são só isso, elas se tornaram sepulcros. Mas a construção da pirâmide foi para que eles tivessem pontos de acesso com a frequência dos deuses deles.
Então, se fosse só o sepulcro, estava bom. A pirâmide, ele é um ponto de acesso, é uma arquitetura projetada para ser um ponto de acesso. É a mesma coisa da Torre de Babel, tá? Então, são pontos de acesso para demônios. Existem locais que são projetados para liberar espíritos suicidas e malignos, tá? Bijuterias, existem muitas bijuterias, porque a bijuteria você carrega no pescoço, tá? Aqueles olho grego, tá? Você não pode usar de jeito nenhum, nada com coruja, porque remete a Lilith. Deixa eu mostrar o olho grego para vocês. Essa daqui, ela é essa bijuteria. Isso aqui invoca um portal. Ai, deixa eu achar uma imagem aqui. Deixa eu ver aqui. Pastor, eu tenho, o que que eu faço? Eu posso dar para minha amiguinha? Queima, taca fora, taca fogo. Aí você não quer o demônio para você, você quer passar o demônio para os outros. Pelo amor de Deus, né, crente? Deixa eu ver aqui, compartilhar a tela. Isso aqui. Essa daqui, gente, ó. Ai, meu Deus, não tá aparecendo. Volta. Esse olho aqui. Ô, meu pai do céu. Estão vendo, né? Isso aí é o olho grego, ó. Você carrega no pescoço. Ela é bem famosa. E, pastor, e aquele símbolo do infinito? Já ouvi falar muito. É nova era, não. Larga a mão disso. Símbolo do infinito. Eu vou ver se eu acho algum gráfico, alguma coisa com os símbolos da nova era para vocês. É o infinito, tem o yin yang, que é aquele um lado preto, um lado branco. Também é nova era. Sai disso que é misticismo. Tem muitos símbolos, depois eu vou compartilhar com vocês lá também. Então, cuidado com. Esse preto e branco não parece um redemoinho? Ele parece, né? É verdade, espiral. Coisas com serpente, viu, queridos? Coisas com cobra, caveira. Ai, pastor, mas o que que tem a caveira? Gente, o que que é uma caveira? É alguém morto. Aí você fica andando com esse negócio morto, de estampa, misericórdia. Outra coisa que é um ponto de acesso. Quer ver? Agora eu vou tacar vespeiro aqui. Objetos de ex. Ai, pastora, tem nada a ver. Então joga fora. Por que que você está emocionalmente ligado com isso daí? Se não tem nada a ver, taca fora. Não precisa estar ligado. Outras coisas que eu vou ter que falar. Não ia falar, mas o Espírito Santo está mandando eu falar. Você que é adulto, maior, vacinado, e gosta de umas fantasias, aí tem aquele monte de acessório e apetrecho para maiores de 18. Dá um fim nisso. Pastora, mas eu sou casada, eu não posso realizar fantasias com meu cônjuge? Depende. 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 Tem objetos que não vão ser pontos de acesso para demônios. Existem roupas que são pontos de acesso. Quais roupas? As fantasias literais, porque quando você coloca uma fantasia, a pessoa não está se relacionando com você, está se relacionando com quem ela está imaginando ser, com quem ela idealiza. Precisa usar fantasia. Coloca uma lingerie. Lingerie não é pecado. Ah, mas a fantasia é pecado? Não é que é gente, é ponto de acesso. Você vai dar uma abertura, você vai dar uma legalidade. Você está permitindo que na tua relação, a relação ela é um culto. Que a tua relação ela seja um culto para demônio. Não precisa disso. Então, os brinquedinhos para maior para 18, tira isso, gente. Pelo amor de Deus. Deixa isso ser. Não deixa ser ponto de acesso para demônio, tá? Deixa eu ver, objetos
presentes, tá? Cuidado com os presentes que vocês ganham, observa, ora, tudo que você ganhar, ora. Meus filhos ganham muita coisa, mas tudo que eles ganham eu oro. Quando eu sinto alguma coisa assim, eu me desfaço. Não tenho problema com isso. Por quê? Porque você não sabe, às vezes a pessoa não fez nada, mas talvez aquela marca, ela carrega uma consagração maligna. Ah, então, professora, a Coca-Cola é do diabo? Ah, irmão, já passou dessa fase, agora nós estamos na fase de saber onde que tá os bichos do Noé. Fica me perguntando se é Coca-Cola do diabo. Vamos procurar onde foi o Noé com essa arca, de 1 ano e meio com esses bichos tudo. Você já virou a página disso. Fica nessa, não. Muda o disco, tá? Mas tenha discernimento, deixa o discernimento ser usado. Ninguém falou de um portal que a gente tem. Qual que é o portal que vocês têm? Tem 2 portal que ninguém falou. Portal é aquilo que nos comunica com o mundo espiritual. Vai. Amém? Bíblia. A Bíblia, quem falou a Bíblia? Fran, né? Eu. Ah, parabéns, o verdinho foi para você. A mente não, Roberto, errou. Louvor. Louvor. Hã? Louvor. Oração. Não, você já falou a Bíblia. Calma, respira. Não é louvor, não é oração, mas é relacionado. Tempo. O Juninho falou comunhão. Errou. Escreve aí, gente. A boca é um portal. Ixi, a boca é mais certa. O maior portal do ser humano é a boca. Porque é com a boca que nós damos a existência àquilo que não existe. A boca ela traz a nossa relação com o mundo sobrenatural. Então, a tua boca é um portal e a Bíblia também é um grande portal, porque a Bíblia aberta é o próprio Deus falando conosco. O Espírito revelando o que está por detrás da letra. A Bíblia é um portal maravilhoso, que você tem que você nem acessa. Vai querer sonhar. Você sonhar, lê o que você acha. Boca, olha a boca, o nosso som, o louvor. Nós vamos falar disso lá na frente. Não atropelemos os cavalos na frente dos bois. Mas a boca é um portal poderoso. Tá? Anota aí. Vamos lá, para descontaminar a casa. Deixa eu colocar aqui para mim não esquecer que eu vou mandar símbolos da nova era para vocês. No mundo espiritual, como que Deus se comunica? Em hebraico, para que eu te bato. Por símbolos e elementos. O mundo espiritual se comunica assim. E Deus também se comunica assim, por símbolos e por elementos. Então, cada símbolo tem um significado profético, tá? Quando a gente fala de descontaminar a casa, é colocar um selo na nossa casa, uma cobertura. E esse selo vai mostrar a quem é essa casa, quem a nossa casa pertence. Por isso que quando a gente toma posse de um lugar, a gente tem que fazer o quê? Fechar todos os portais daquele lugar para as trevas e no ambiente. Então, aquele ambiente tem que ser consagrado, aquele ambiente tem que ser um lugar de acesso entre você e Deus, entre você e coisas referentes aos reinos dos céus, não ao reino das trevas. Abre tua Bíblia lá em Gênesis 31, 19. Vou mostrar um negócio para vocês. Gênesis 31, 19. Diz assim, ó. Havendo Labão ido tosquear as suas ovelhas,
furtou Raquel os ídolos que o pai tinha. Então, esse ídolo, grifa esse ídolo aí, os ídolos, né? Era um ponto de acesso que trouxe esterilidade a Raquel. Ela não serviu aos ídolos, mas ela carregou. E aquele objeto que ela carregou se tornou um ponto de acesso para o diabo entrar na vida dela. Quando você vai ler a história, você vê que toda ação tem uma reação, você sabe disso. Mas espiritualmente, qual que é a finalidade de um ídolo? Destruir a sua vida. A Bíblia diz que Raquel, o sonho dela era o quê? Ser mãe, ter filhos. Mas ela se torna estéril por causa de uma sentença. Que sentença? Sentença de uma autoridade. Qual autoridade? O marido. Abre lá em Gênesis 31, 32. Então, ela furtou os ídolos, ela começa a carregar um objeto que é ponto de acesso para demônio. Olha o que acontece, Gênesis 31, 32. Jacó, vai no 31, Gênesis 31, 31. Então respondeu Jacó e disse a Labão: Por que temia? Pois que dizia comigo, se porventura me não arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo e toma para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. O que Jacó fala? Ele dá uma sentença. A boca dele abre um portal. Que não viva com quem estiver este ídolo. Ele fala que entre o espírito da morte e tenha legalidade em matar essa pessoa que carregar esse ídolo. O ídolo era o ponto de acesso. Só que ele não sabia que a mulher que ele mais amava, Raquel, carregava esse ídolo. O que acontece no parto de Benjamim? Alguém pode me falar? Ela morre. Ela morreu. Ela morreu. Por quê? Por causa da sentença que ela recebeu de uma autoridade. Porque ela carregava um objeto que não era para carregar. Então, objetos que carregamos pode contaminar a nossa casa, pode contaminar o nosso ambiente e pode interferir a nossa bênção. Não era para ela morrer, mas ela morreu por causa de uma sentença que ela recebeu por carregar um objeto que não era para ela carregar. O objeto amaldiçoou ela. Porque Jacó não sabia e lançou a sentença. E o mundo espiritual se comunica por símbolos. O mundo espiritual não quis saber se ele amava. Deus nem interferiu no que ele sentia, mas Deus falou o quê? Foi isso? É o comunicado, é o que ela está carregando? Pode tocar, pode destruir. Pastora, Oi. os filhos de Eli também não foi assim? Com os ídolos que eles pegaram? Os objetos? Eli, o profeta É Eli, os filhos de Eli. Ofni e Finéias, acho que é, né? Não, Ofni e Finéias, eles não pegaram objetos. Eles roubavam, né? Eles roubavam Roubaram. o templo. Eles roubavam as ofertas, eles roubavam os dízimos do Senhor. Foi Sim, isso aí, foi diferente. tá bom. Abre lá em Josué 7, vou te mostrar outro objeto que contaminou e destruiu uma casa, uma família, né? Não se fosse uma casa só. Josué 7. Já estou finalizando, né, meu povo? Josué 7. Deixa eu ver se está aqui nessa tradução.
Deixa eu achar o versículo aqui. Josué 7, versículo 15. Diz assim, ó. Enfim, aquele que for pego com os objetos sob anátema será queimado no fogo com tudo que lhe pertence, porque violou a aliança do Senhor e cometeu ato terrível de infâmia em Israel. Agora vai lá no versículo. Deixa eu ver. 20. Acã respondeu a Josué: Em verdade fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Eis o que fiz. Vi entre os despojos um belo manto de tecido em Sinear, Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. E eu me deixei seduzir pela cobiça, me apossei deles. Então estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens depressa à tenda de Acã e lá encontraram escondido tudo o que fora relatado com a prata por baixo. Deixa eu ver. Versículo 25. Chegando lá, declarou-lhe Josué: Por que trouxeste desgraça e humilhação sobre todos nós? Que haver nesse momento cause tua desgraça. E todo Israel apedrejou, e em seguida apedrejou também todos os seus até a morte, e queimou tudo e todos eles no fogo. Olha isso, gente. Acã, eles vão lá lutar a batalha e eles perdem. Josué vai na maior confiança, e a Bíblia diz que eles perdem na cidade de Ai, uma cidade pequenininha, menor do que Canaã. E aí Josué vai consultar a Deus, ele fala, o que está acontecendo? Deus fala assim para ele, tem alguém que está com alguma coisa que não é para pegar. Tem objeto estranho no meio do arraial. E eles começam a consultar a Deus, e é revelado que é Acã e sua família. E Acã fala, sabe o que que é? Que eu vi um tecido tão bonito, eu vi um ouro, eu vi uma prata, eu peguei, achei tão bonito. O que aconteceu? Foi apedrejado ele, a família dele e todos os objetos queimados. Por que que tudo era queimado antigamente, no Antigo Testamento? Porque tudo que tinha demônio se tornava endemoniado. Então, como eles não expulsavam demônios, tudo que tinha demônio, ou se alguma pessoa endemoniada ou impura tocasse, ficava impuro e ficava endemoniado. Por isso que eles queimavam as cidades, por isso que eles destruíam todas as coisas, tá? E Acã aqui, ele pega a capa, ele pega o ouro e ele destrói tudo. Para quê? Ele pega, ele esconde tudo por interesse, né? Por cobiça. Então, cuidado com objetos. Como descontaminar a casa? Você vai orar. Primeiro você vai limpar a tua casa. Deixa ela bem limpinha, cheirosinha, organizada. Se você não for fazer isso, nem ora, tá? Depois você vai orar mudando decretos e selando a tua casa com elementos proféticos. Óleo de unção, ele sela, tá? Se tem um olhinho na tua casa, ele é para selar. O que você pode colocar? Trigo, farinha de trigo, que significa o corpo de Cristo. Sal, que purifica, que limpa. O vinho puro, sem o álcool, tá? O suco de uva integral, tá bom? Esse daí, quando eu falo vinho, é a mesma coisa que suco de uva integral, sem açúcar. Que ele simboliza o sangue que compra, que também limpa. E a água que limpa e purifica. Então, primeiro você limpa, depois você sela. Primeiro você ora passando água, ou passando trigo, ou passando sal, ou passando o suco de uva integral. Depois você passa o óleo de unção, tá bom? O que nós temos que selar? Espelho, são portais também. Muitos demônios acessam as casas por espelhos. TV, celular, portas, janelas e camas.
tá? Você passa água em tudo. Pega um pouquinho de água na sua mão e vai orando e ungindo. Coloquei a oração na nossa apostila da descontaminação na casa. Como que você vai fazer? Primeiro, você vai pedir para Deus revestir você, sua família, seus bens e seus animais. Tudo que é seu tem que ser selado. Você, sua família, seus bens e seus animais. Coloca um louvor na tua casa. Deixa o louvor tocando. Na hora que você sentir que você está na autoridade para você ir para a guerra, você vai. Ai, pastor, demora para eu pegar no tranco. Então, nem que se demorar. Espera um momento para você ir para a guerra, porque isso é batalha espiritual. Deixa eu falar uma coisa também, queridos. Eu não vou selar a casa de ninguém, tá? Você está aprendendo para você agir. Ah, pastor, sentiu peso, você não pode vir aqui. Não. Não. Porque vocês estão aprendendo para praticar. Pelo amor de Deus. Orou. Teve o tempo de louvor. Você vai passar a água, depois você vai selar com óleo. Você vai chamar as memórias, os registros espirituais daquele ambiente e começar a revogar toda a sentença. Porque você não sabe se na tua casa fizeram macumba, se fizeram culto para demônio, se acenderam vela, se mataram alguém há 70 anos atrás, você não sabe. Você não sabe se teve estupro, você não sabe o que que teve dentro dessa casa. Pastor, minha casa é novinha, só eu que moro. E esse terreno? Você não sabe se já foi uma mata virgem, você não sabe se esse terreno já foi sacrificado animal para encruzilhada, você não sabe. Então, unge, sela a tua casa, tá? Primeiro você vai limpar ela com o quê? Com a água. Eu vou falar assim, com a água que é mais fácil, todo mundo tem. Depois você vai passar o óleo. Vou colocar a nossa oração de descontaminação na casa. E você vai sentir um ambiente diferente. As coisas vão começar a andar. As coisas vão começar a acontecer. Por quê? Porque a tua comunicação para o mundo espiritual é: alguém de Deus mora aqui. Alguém de Deus está aqui. Essa casa pertence a alguém. Essa casa tem dono. Não está avulso. Amém? Alguma pergunta sobre a descontaminação que nós vamos orar? Fechou? Então, vão ligando suas câmeras, eu vou orar com vocês. Super aula hoje, hein, meu povo? Vamos orar para a semana que vem a gente conseguir o nosso ministrador, tá? Me ajude nesse propósito. Pai, eu te agradeço por esta aula, te agradeço por este tempo, te agradeço por este povo abençoado. Peço que a tua graça repouse sobre nós. Eu peço que o teu Espírito venha revestir a cada um deles e que o Senhor venha mostrar aquilo que precisa ser retirado da nossa casa, aquilo que precisa ser retirado do nosso ambiente e tornar o nosso ambiente em ambiente profético. Que a bênção do Senhor venha estar sobre este povo, sobre esta igreja, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Ligue sua câmera, coloque um sorriso no rosto, que nós vamos tirar uma foto bem bonita. Qualquer dúvida, chama no zap. Deixa eu ver aqui quem que eu posso brigar para ligar a câmera. Bora, Thaís, liga a câmera. Bora, Apple. Maneusa. Irmã Neuza, como não é daqui, né, gente? A gente trata bem. Marcelo já ligou ali. Isso. Sorriso no rosto. Ihu! É nóis. Beijo no coração. Descontamina a tua casa essa semana, crente. Depois você me conta o que vai acontecer. Conta seu testemunho e sua bênção. Fica com Deus. Beijo no coração. Bye, bye.